Você aprende a ser empresário quando vai à falência. Quando as coisas vão bem, você não aprende nada. Então, quando eu tinha 19 anos, minha mãe faleceu, ninguém está preparado para ficar sozinho, né? 3 anos depois, meu pai faleceu e foi quando justamente eu quebrei pela primeira vez, né? No que estou trabalhando agora, agora tenho, como você disse antes, 178 empresas. Você tem 178 empresas? 178 empresas fazem parte do meu grupo empresarial. No primeiro ano, faturamos 49 mil euros e perdemos a integridade. O segundo ano, 3 milhões e 21, 153, 254, 365 e até agora que faturamos 2.650. Eu tinha uma empresa que valia dinheiro, mas que na verdade eu não sabia quanto valia. E então, houve um dia que foi para a bolsa e fiz a fusão reversa que te falei e além disso teve essa particularidade matemática e tal. E no dia seguinte tinha uma conta no banco com as ações da minha empresa que dizia que eu tinha 1 bilhão. Poxa, esse cara resolve assim, talvez eu se seguir o mesmo método, que já verão que não é nada sofisticado, que é o mais trivial do mundo, ou seja, é tentar entender e colocar bom senso nas coisas e ter algum suporte. Pessoas que têm mais conhecimento que você. Para lhe dar essas ideias de uma forma muito prática. Mas eu acho que... E José, houve um momento em que as pessoas... Bem, você aparece na Forbes, praticamente o que você nos diz, que você anda na rua e não é reconhecido. Mas digamos que você ficou um pouco mais no olhar público quando tudo aconteceu com o Barcelona. Se você quiser colocar as pessoas em contexto de porquê isso acontece e como isso afeta o barulho que você gera. Porque você era uma pessoa completamente desconhecida, bem, que você já é um projeto louco por trás, mas agora de repente era como, olha, esse é o que estava por trás do Barça. Quer dizer, como você vive esse momento e como é essa experiência para você? Bem, no final das contas, a questão do Barça também é resultado de uma promessa que fiz a uma pessoa que na época considerava meu amigo, que era Eduardo Romeu, que quando veio trabalhar comigo me pediu várias coisas e uma delas foi que eu ajudasse a ser presidente ou diretor do Barça. Então, quando ele coloca, quando diz que minha empresa vale mais de 1 bilhão, então, quando eu me proponho isto, em 2015, me diz, e quando valer mais de 1 bilhão, quero que... E eu digo, olha, quando valer mais de 1 bilhão, como se quiser que a vovó fume, sabe? Então, o que aconteceu? Que depois de 3 anos, minha empresa valia mais de 1 bilhão e tinha o cara batendo na porta. Bem, tudo bem, né? Do meu escritório e me disse, aqui tem do meu, aqui tem do meu. E desde aquele momento eu poderia ter dito a ele, olha cara, foi uma brincadeira e pronto. Mas achei engraçado e eu realmente, meu pai sempre me dizia que apertar a mão de alguém é mais importante do que assinar um contrato. E eu disse, olha, vou fazer o possível para tentar cumprir, na medida do possível, o que te prometi, né? Sabendo que quando te prometi, eu pensava que não ia acontecer, ok? Então eu digo, pois olha, vai falar. Porque, eu sou um cara muito competitivo, não gosto de perder nem em bolinhas de gude, e então eu lhe disse, vai falar com aqueles que vão participar e vamos ver como isso funciona. É assim que eu faço todos os meus empreendimentos, meus negócios, não é? No final, eu quero fazer uma plantação de alfaces, o que é que eu faço? Vou ver um cara que tem uma plantação de alfaces, sento com ele e digo, me explica. E tem vezes que o poder, né, e o dinheiro te permitem comprar a empresa e pegar um atalho. Pois eu compro de você. Era brincadeira, né? Vou-te convidar para jantar. Não, me traga um momento que eu compro a empresa de você. Então é muito mais rápido. São como atalhos, né? Do lado caro, sabe? De poço em poço e dirás, pois é a minha vez. E então eu disse, então vá falar com uns com outros. E então, voltei a reunir com vários candidatos e um deles foi Laporta. O Laporta praticamente nos deu um pé na bunda, basicamente nos disse que não precisava de ajuda e que já tinha a diretoria. Se vocês repararem, quando ele ganha as eleições, nós não estamos no champanhe e nas histórias, né? Não fomos convidados porque não fazíamos parte da diretoria. Então, em uma dessas reuniões, discutindo sobre a garantia, porque era muito louco, no Barça deixam você se apresentar sem ter a garantia. No Madrid não funciona assim. No Madrid você tem a garantia e se apresenta, mas no Barça você se apresenta, não tem a garantia e quando ganha, você a procura.
Isso é muito crazy, sabe? É tipo uma loucura de primeira, sabe? E aí eu falo para ele, cara, eu não entendo muito disso, mas de garantias financeiras eu entendo bastante. Porque, claro, na companhia elétrica, para poder comprar a energia de amanhã, eu tenho que apresentar uma garantia hoje, sabe? Então, eu de garantia, de negociar garantias, negociei muitas na minha vida, fruto do meu negócio, né? E aquele aval era um grande aval. Era um aval de 125 milhões, né? E vocês tinham que distribuir isso, os que estão na mesa? Não, os diretores da diretoria do Barça tinham que dividir, né? São 17, então teriam que colocar 125 entre 17, então 8 milhões para cada um. Mas claro, é que havia 9 que não queriam colocar dinheiro. E então, o que estava sendo dito é, esses 9 não colocam dinheiro, e é preciso encontrar 8 que coloquem os seus 8, mais os 8 desses 9. E, claro, eu dizia, cara, não me... Quer dizer, eu não sou muito bom com números, mas a matemática não fecha, sabe? E então, bom, não se preocupe, porque se eu ganhar as eleições, vou ter fila de bancos que me darão o aval. Bem, ok, a decisão é sua. Então, de fato, eu ganho as eleições, mas não havia fila de bancos, sabe? E então começamos a procurar a garantia, e a garantia não aparecia. E tudo acabou em uma noite muito louca, no notário, quebrando cofrinhos para conseguir colocar a garantia, né? Ou seja, foi muito louca. E então eu, em troca de colocar minha garantia, pedi que Eduardo Romeu fosse vice-presidente económico do Barça. E então foi quando ele entrou na diretoria do Barça. E aquela história do balão, você consegue contar? Bom, a história do balão foi, obviamente, naquela época, para mim, eu naquela época, já estava em Fort Belvoir. Já era um empresário com certa experiência. Mas é verdade que neste país, não sei se vocês perceberam e tal, quando alguém se destaca, uma parte, o negócio de que a inveja é o esporte nacional, é um pouco verdade, não é? Então, naquele momento, eu sou um cara muito de Badalona e, claro, um cara de Badalona que de repente do nada apareça e tenha não sei o quê e esteja em Fort Belvoir e não sei o quê, bom, esse cara trafica. Ou com mulheres ou com drogas. Esse cara deve fazer algo, não é? Então, disseram 2 ou 3 coisas sobre mim. Primeiro que eu era um caipira. Em segundo lugar, que traficava ou fazia coisas que não deveria. E terceiro, que na verdade não era verdade o que se dizia e que na verdade, não tinha tanto dinheiro ou que não tinha dinheiro, né? Então, no momento em que eu tenho que aterrissar lá e colocar o dinheiro do aval, então no mínimo, calei bocas. Ninguém mais disse que não tinha dinheiro, sabe? Isso eu deixei assim mesmo. E é verdade que até aquele momento era um empresário, talvez reconhecido, mas não tão aceito. Agora, a partir daquele momento, algumas pessoas quiseram fazer mais negócios comigo do que faziam anteriormente, né? Suponho que pela credibilidade, né? Porque talvez não davam como certo que eu tivesse a capacidade de oferecer a garantia que ofereci, né? E que fui eu quem ofereceu e não outra pessoa, né? Então, isso em algum momento te dá a garantia, né? Ou te dá a certeza de que esse cara pode naquele momento, né? E lá eu provei e, bem, isso me serviu como uma boa campanha de marketing, porque me ajudou a calar algumas bocas e depois me ajudou a fazer negócios após aquele momento de uma forma mais fácil, né? Sim, é verdade que em alguns ambientes, me prejudicou, porque o Barça é uma máquina de lavar que centrifuga muito, sabe? Tipo, você entra lá e não sabe por onde vai sair, porque o futebol é muito complicado, mas empresarialmente, como eu não participei da gestão do Barça, entrei e rapidamente não gostei do que vi e fui embora. Não gostei do que vi, não porque vi algo ruim, viu? Mas porque eu acho que o Barça é gerido com muito pouca transparência, né? Então, nas empresas onde eu trabalho,
que são listadas em bolsa e que há certos paradigmas de transparência e de como fazer uma coisa sem prejudicar a outra e um compliance e tal, bem, estou acostumado a certas coisas que lá, bem, não estavam. Se essas coisas não estão lá, então a probabilidade de que coisas ruins acabem acontecendo é maior. Não é que eu tenha visto coisas ruins, isso aí, mas não vi nada, hein? Mas não vi os meios que impediam que coisas ruins acontecessem. E isso foi o que me assustou e foi o que me fez eu sair do Barça. Mas de resto, bem, a verdade é que eu sou colé e deixar isso publicamente e eu acho que eu fiz um favor ao clube naquela época e feliz. E a história da Globo, como foi exatamente? Bem, a história da Glovo foi porque como ninguém me conhecia e eu estava assim de jeans e minha camiseta e toda a história e era um tipo desta noite e tínhamos que ir assinar e o notário estava esperando lá. Bem, aquilo foi espetacular, né? Toda a imprensa estava lá, pois claro, todos os diretores que iam entrando, todos os conheciam, né? Diga, não sei o quê. Claro, claro, eu entrei e ninguém me conhecia e um jornalista me diz, e você quem é? Eu disse, e nada, fiquei assim, perplexo. Disse, eu, o do Glovo. Ele diz, lá, e você, o que veio fazer? Eu digo, não, vim buscar umas pizzas. E o cara diz, beleza, entra. E eu entrei. Uma coisa, o aparecer no foco, ouvi em alguma entrevista que te fizeram que algum jornalista chegou a te chantagear, não é? Bem, na Espanha o problema de algum tipo de imprensa é que cobram pelo título, né? Então, muitas vezes acontece que você lê uma manchete que é um absurdo e depois lê o artigo e não diz o que está na manchete. Mas, claro, como a internet é tão selvagem e você lê a manchete e clica e essa publicação ganha dinheiro com o clique, bem, no final é muito simples. Se você está no foco, especialmente no caso de eu estar no Barça e tal, era muito fácil colocar manchetes sobre mim que geram cliques, né? E depois há a imprensa correta e a imprensa que se dedica a vender publicidade. Se você quer sair bem, então paga a publicidade, e se quer sair mal, então não paga. Então você decide. Sim, é verdade que isso vai contra o ego, né? Quer dizer, há imprensa que te dá um ego positivo e há imprensa que te gera bile negativa, sabe? Que você acorda às 8 da manhã com uma manchete dessas e te dá na mãe que pariu de jeito nenhum, né?